As melhores odds do mercado você encontra na KTO. E para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. Qual foi o segredo e o tempero para aquela montagem daquele São Paulo magnífico ali de 2004 até 2008, que ganhou tudo, assim? Qual foi o segredo da montagem daquele elenco? Você participou dessa montagem? Como foi os bastidores desse time, assim? Como é que foi formado? O mais interessante é que foi quando veio a lei do passe, o fim da lei do passe. E como tudo no Brasil, os caras achavam que a lei não ia pegar, que alguém ia dar um jeito de prorrogar a lei do passe. Os clubes não se imaginavam sem ter a propriedade do jogador. E São Paulo foi o clube mais rápido a entender essa nova lei. Sempre foi vanguarda. Claro que Como que ele usufruiu desse entendimento? Nós começamos a analisar os jogadores que estavam em fim de contrato. Primeira coisa. E os caras que tinham os jogadores achando, não. A gente vai manter o cara aqui. Vai manter, isso aí não, essa lei vai cair. Mais ou menos isso, né? Eu acho, né? E aí nós fomos atrás de jogadores viáveis, que não custavam muito caro, porque nós não tínhamos esse dinheiro para fazer as mudanças, e atrás de jogadores no prazo que era permitido. Quer dizer, 6 meses antes, como é hoje, você pode consultar o cara para saber se ele interessa a mudar. Aí eu mesmo fui ver o Danilo, que estava com um problema de adutor. Craque. E São Paulo errou de não ter repatriado. Muito. Não acreditou. E eu sei porque o Gilmar Rinaldi era o empresário dele. Você fala quando ele foi pro Corinthians. Quando voltou do Kashima Antlers. São Paulo não acreditou. É lento, tá mais tempo. Tal. Campeão do mundo pelo Corinthians, acabou com o meu time. Assim, grande erro do São Paulo. Do gol do título mundial. Não ter trazido o Danilo de volta. Foi um grande erro. Mas aí a gente queria. Eu particularmente sempre quis. Mas o Juvenal tinha umas coisas assim que ele achava que quem foi, sabe? Um pouco dessa teoria, passou. Errou o ciclo, né? Era a cabeça dele, né? E hoje você vê quanta gente retornando aos clubes. Mudou, mas são mudanças assim do futebol que você... São Paulo é maior, exatamente. Coisa assim. É mais ou menos isso. A gente acha outro tal, e não acha. Você tem um bom, esquece. Tá bem casado, o cara não cisca. Não fica por aí, fica por aí, entendeu? Isso é besteira, vai sair no preju, entendeu? Sim. Então, naquela época, a gente foi atrás do Mineiro, do Danilo, do Josué. Josué, eu me lembro... A gente fez um jogo com o Goiás, lá no Serra Dourada, perdemos de 1-0, gol do Josué. Foi, acho que o último jogo do César Sampaio com o São Paulo, se eu não estou errado. Ainda saiu pro doping, coitado. Fiz de médico esse jogo também. Aí fui levar o César Sampaio pro vestiário, ainda perguntei para ele, César, fica mais um ano com a gente e tal, pô, você é um cara tão especial. Ele falou, Marco, sabe quando a bola tá pesada, o campo tá comprido, o chão tá duro? O problema não é o problema, esse problema sou eu. Sou eu que estou ruim, não dá mais para mim, eu sou muito consciente disso. Mauro Silva falou a mesma coisa para mim. Liguei para Mauro Silva, Mauro, você sempre gostou do São Paulo, vamos jogar lá, estou lá agora. Marco, eu sou São Paulino, eu sei que não vou ser bom para São Paulo, então eu vou parar. Olha só, a consciência desses dois caras, não é à toa, São Paulo e Mauro Silva, figuras espetaculares. Então, esse é o lado do cara que você tem que procurar. Esse é o jogador que você tem que ter no teu time, que vai dar lastro pro teu time, não o cara que vai jogar pelo salário, vai passar por ali, da manhã já quer estar em outro lugar. Pra você ter uma ideia, já dando prosseguimento a isso, a gente montou aquele time com o Mineiro, com o Josué, com Mineiro veio do São Caetano. Josué do Goiás, Danilo do Goiás. Teve mais o Fabão do Goiás. O presidente do Goiás ficou maluco. Estão roubando meus jogadores. Na época era um sentimento mesmo, mas não era. Trouxeram até o Alex Dias jogava no Goiás também. Alex Dias também jogava no Goiás. O Aloysio também acho que passou por lá. O Grafite. Time que era bom, né? E a time do Cuca, do Goiás do Cuca. Então, a vinda do Cuca, veio, foi ele que falou sobre muitos, a gente conhecia, claro, muitos também. E deu certo, quer dizer, deu uma boa integração. O Cicinho, que veio também, que tinha um problema lá e conseguiu resolver. Mineiro, né? O Cicinho vem do Galo, né? Veio, já tava meio brigado e tal. Quem mais? O Júnior, que veio de fora. Então, deu para juntar uma galera muito boa. Não tinha nenhuma super estrela, né?
Não, o Lugano, que ninguém sabia quem era. Eu lembro que na época da Libertadores 2005, a grande estrela foi a chegada do Amoroso. O Amoroso, exatamente. E o Luizão. E o Luizão. O Luizão. Pô, o Luizão chegou lá. Você visse o Luizão na hora que ele chegou, você falava, pô, não tem como. Por quê? Não tem como. O cirurgia no pé, joelho, fininho, barrigudo, ele conta isso. O Leão falou assim, pô, parece falou um pássaro, sei lá o que ele comparou o Luizão, né? Aí eu falei, não, fica aí que nós vamos dar um jeito em você. Vamos reabilitar. O Rosan lá, pô, a gente fez um trabalho pro Luizão que foi fantástico. E ele quer ganhar. O Luizão é um dos caras que mais gosta de fazer gol, de ganhar, de se impor. O sujeito vencedor. E boa gente demais. Pra você ter uma ideia, lá em casa, outro dia eu postei do Hernanes. A chuteira que ele fez, todos os gols da Libertadores, uma Mizuno branca, já até meio rasgada aqui, ele tirou no vestiário e falou, ó, fica pra você, foi você que me ajudou a vir pra cá. Essa chuteira tá lá tem um armário lá que eu coloco essas Não tem coisas. Preço, né, Marco? Não tem preço, não tem preço. Agora o Hernanes, não sei se você viu também, falou sobre mim aí junto com o menino que tá no Globo Esporte agora. Fred. O Fred, né? Que eu era o Teve cara. alguém que você não se deu bem, assim? Porque pô, eu vejo, bom, te via nos programas, te vejo falar aqui. Você me parece um sujeito doce, assim. Eu não consigo imaginar alguém que... Eu acho que não, estressa cara. com você. Eu não me lembro com quem que eu me estressei. Até o Adriano, eu lembro que teve uma... Eu fui buscar ele lá na saída. Exatamente, eu lembro disso aí, pô. Me enfiei dentro do carro pra pegar, vai embora, tal. Exatamente. Aquele dia ele tava com a macaca lá, tava meio bravo, né? Aí eu falei, não, você vai entrar, não quero nem saber, você vai entrar. Qual que foi o contexto dessa história? Ele chegou meio baleado, né? No dia lá e não queria fazer fisioterapia, arrancou os negócios. Mas ele é um cara fantástico, cara. Eu adoro o Adriano, adoro o Adriano. Olhando de fora parece ter um coração. Pô, ele é imenso, cara. Os problemas dele, com a bebida, com o estilo de vida e tal. Mas não há o que falar dele. Veja só, um cara honestíssimo, porque ele adotou o estilo de vida dele e tá feliz. Ninguém tem direito de falar nada. Sim, com certeza. Ele não tem que ser o que eu quero. Com certeza. Profissionalmente tem. Depois não. Depois ele fala o que ele quiser. Como o Ronaldinho. O Ronaldinho podia jogar muito mais tempo, mas deu. Acho que encheu o saco dele de rotina de time e tal. Ele se diverte pelo mundo aí. Com certeza. Como um protagonista maior, um cara maravilhoso também. Então o futebol tem esses personagens, né? Tem hora que você tem que apertar o cara. Pô, o Dagoberto é um cara que eu pegava no pé até dizer chega. Ficava com raiva de mim, mas ficou um mês sem falar comigo. Tá tudo bem, eu falei o que tinha que falar, acabou. Aí um jogo lá, São Paulo e Inter, tava com o Índio desceu, me deu a camisa, falou, lembra, estive com você no Figueirense, 99. Naquele momento eu aprendi a ser profissional, foi você que me ensinou. Então eu queria te dar essa camisa para você guardar e tal, tá lá em casa. Aí desce o Dagoberto, né? Falei, ixi, briguei com esse aqui até dizer chega. Falei assim, a gente só dá valor quando perde. Foi a frase que ele falou para mim, me deu um abraço e foi embora. Então, tem hora que você tem que ser ruim, entre aspas, para o cara entender o processo profissional. Tem que falar a verdade pro cara. Eu não tô para passar pano, pô. Claro, ser gentil, ser delicado, sempre. Mas tem hora que você tem que dar um esporro no cara e pronto, pô, ou vai entender ou não vai. E todo mundo que eu fiz isso, um dia, mais tarde, entendeu que foi bom, entendeu? Professor ruim é lembrado, professor bonzinho ninguém lembra, chuta a bunda. Então, eu sou o cara bonzinho, mas que fala a verdade que tem que falar. Então, eu não me lembro assim... Isso o jogador valoriza muito isso, né? Honestidade, eles valorizam. Eles valorizam o cara que é verdadeiro. A palavra traíra que tem no futebol é o que mais eles odeiam. Eles detestam trairagem. O cara que vai lá, fala, aí sai ali, sai falando mal do cara. Isso é a morte para quem fez isso. Né? Se você pegar o time que foi tricampeão de 2006, 7, 8, ele é 60% a 70% diferente do que foi bicampeão. Sim. Vendeu um monte de jogadores, o São Paulo soube repor. O de 8, né? De 8. Se você olhar o de 8, a foto do de 5, 6, 7, 8... Você vai ver que 5, 6 ainda foi igual, 7 um pouco, 8
todo mundo quase... Eu lembro do time de 2008, no final do primeiro turno, tá 10 pontos atrás do Grêmio, 11 pontos atrás do Grêmio. Aí entrou lá um Borges, que foi fundamental, Hugo. Olha só, você imagina o seguinte, Hugo e Borges, dois ótimos jogadores, nunca protagonistas e tal. Jorge Wagner é um dos caras menos lembrados e mais importantes que São Paulo teve. Jorge Wagner, a bola... Inclusive no Paulistão de 2003... Jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians, ganhou do São Paulo. Isso, final, ele fez gol. E já havia até alguém que não queria por conta dessas bobagens. O Jorge Wagner foi absolutamente importante pra gente. Aquele jogo contra o Vasco, lá em São Januário. Pô, aquilo que eu falei no começo do programa, bola parada. O cara que tem a bola parada, você tem um índice de aproveitamento absurdo com a bola parada dele. Então, as bolas de lado, que o Rogério fazia as bolas frontais, e o Jorge as bolas laterais. Então, ele foi fundamental. Hugo foi fundamental. Borges foi fundamental. André Dias, zagueiro, foi fundamental. Pouca gente lembra dele. Zagueirão. Ele foi fundamental. Jogou na Lazio depois. Veja quantos jogadores que não são muito lembrados, que a gente vai falar sempre dos mesmos. Pirulito desse time? Pirulito. 2007, Alex Silva. Foi também fundamental. Entrou o Breno. A dupla de volantes era Richarlison e Hernandes. Richarlison e Hernandes. O Hernandes foi em 2007, numa excursão para a Índia. Ele, Jean e Marco Antônio. Eles não iam. E foi graças à minha insistência que o jornal me xingou até. Ele estava no Santo André emprestado. E lá já havia feito acho que 8 gols ou 7 gols em 11 jogos. Ia ser dispensado, que alguém lá em Cotia disse que ele não era jogador para São Paulo. Tinha uns mantras lá, de uns caras lá que falavam alguma coisa e o Juvenal ouvia. Eu peguei e liguei para o Sérgio Soares, o Sérgio que é o gerente lá, era o gerente de Santo André, que estava no Guarani até outro dia, meu amigo. Sérgio, Juvenal, fala com o Sérgio. Nossa, ele queria me matar quando eu fazia isso. Aí ele pegou o telefone, tá bom. Aí o Sérgio elogiou e tal. Bom, então vamos pôr ele na relação. Para uma excursão de sub-23, que é para a Índia em janeiro e tal. Chegou lá, me chamou, renova o contrato dele. O contrato terminava em junho. Renovei 5 anos o contrato do Hernandes. E graças a essa excursão, Jean, Hernandes e Marco Antônio permaneceram no São Paulo. Você vê como o futebol tem umas coisas que ninguém vê, né? O dia a dia não vê. Não tinha scout, não tinha nada. Até tinha, mas, tô vendo o cara jogar. O cara é fora de série, ambidestro, inteligente. Impressionante, o Hernandes era impressionante. Inteligentíssimo, um dos jogadores mais inteligentes que eu vi. E acabou dando certo. Então veja que nem sempre se acerta por planejamento, se acerta por observação pontual. Pega esse menino, busca, tal, papapá. E assim vai o futebol. O futebol é desse jeito. Estava no Figueirense, fomos treinar, 98. Aí, sabe aqueles que vão completar time da escolinha e tal? Entra um menino lá, moleque espigado, alto. O moleque tinha 15 anos, acabou com o jogo, na lateral esquerda. Terminou com o treino, né? Vem cá, quem você chama? Felipe. Falei, vou te levar. Ah, meu pai, tá bom. Para encurtar, convenci o pai dele a levar ele para Florianópolis, paguei escola particular para ele, contrariando qualquer regra. Aí o presidente falou, como? E os outros? Os outros são os outros, por isso que ele é ele. Bom, Felipe Luiz. Foi assim que ele se tornou jogador de futebol. Saindo de Jaraguá do Sul de um treino. Então, tem que ter olho, tem que prestar atenção, tem que olhar o tempo todo. E os times se formam desse jeito.